bem-vindos a mais um vídeo aí da Família 93, nosso canal aqui no YouTube. Já tá ali com 632 inscritos. Tem o último vídeo aqui da nossa live com Lincoln Lobos, um analista CNPI. E esse vídeo da Itaúsa aqui também, que tá tendo 185 visualizações. Excelente forma aí de estar entregando a educação financeira através do nosso conteúdo. E hoje nós vamos entregar um conteúdo aqui a um pedido de uma seguidora aqui do nosso canal no YouTube. Ela pediu para a gente gravar um vídeo aqui sobre um fundo imobiliário RELG11, Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística. Eu nunca estudei sobre esse fundo, então vai ser o primeiro vez que eu vou analisar alguma informação, estudar alguma informação e vou compartilhar aqui com vocês, tá ok? E quem chegou aqui agora, eu já peço, se inscreve aí no canal, clica aqui embaixo, se inscreve e deixa seu like, porque isso é muito importante aqui para mim, que estou entregando esse conteúdo para você de forma totalmente gratuita. Então vamos iniciar o nosso estudo aqui, vendo aqui a cotação dele a R$ 97,20 no último pregão, uma média aqui de 2.233 negociações, volume baixo de liquidez, o último rendimento é de 74 centavos e o dividend yield de 0,76%. Patrimônio líquido do fundo 90 milhões, é um fundo pequeno, e ele está sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial de 1,1. Então, olha aqui, o valor patrimonial da cota é 96,30 e ele está sendo negociado a 97. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico desse fundo, que está sendo negociado há pouco tempo. Então, ele tem um histórico recente de negociação. Ele iniciou lá suas negociações com R$120 e está agora com R$97. Aqui tem algumas informações, são 5 milhões de cotas. Investidor de modo geral, ele tem um segmento híbrido, então ele pode investir em fundos, em certificado de recebíveis imobiliários e também em imóveis. Tem uma gestão ativa, então ele pode designar o patrimônio do fundo aí de acordo com o gestor identificar ser interessante. Uma informação interessante aqui é a taxa de administração de 0,175% ao ano, mais uma taxa de gestão de 1%. O que, somado às duas taxas aqui, dá praticamente o dobro da taxa de administração de outros fundos aí de setor de logística, como por exemplo a HGLG11, né? Então vale a pena dar uma estudada aqui e ficar atento com essas taxas que você vai estar pagando. O principal objetivo do fundo é oferir receitas através de investimento e gestão ativa em ativos imobiliários de uso logístico. Aqui os últimos dividendos pagos, o histórico é bem curto, ó, ele pagou o primeiro dividendo em novembro do ano passado e vem distribuindo dividendo de forma crescente, mas é um histórico muito curto ainda para a gente analisar sobre o pagamento. Então o dividend yield tem crescido. Vamos olhar aqui esse simulado. Se você tivesse aplicado 50 mil aí nos últimos 4 meses na poupança e nesse fundo, você teria 50% a mais de rendimento se comparado com o investimento na poupança. O valor patrimonial se mantém e os ativos desse fundo são 3, um aqui localizado no estado de São Paulo, um em Minas Gerais e outro na Bahia. São 3 ativos em 3 estados. Olha aqui, na região de Extrema, uma região estrategicamente localizada, quando o assunto é logística, fica ali na Fernão Dias, que está ligando a cidade de Belo Horizonte a São Paulo. Tem 11 mil metros quadrados. O REC Log Camaçari, uma região também que tem prosperado aí com relação ao setor logístico, 44 mil metros quadrados, e outro, a New Space em Cotia, no bairro Moinho Velho, com 18 mil metros quadrados. Então são poucos imóveis aqui. Vamos ver as taxas de vacância do fundo, como é que tá. Olha aqui como é que estão. Tem uma taxa de vacância física aqui de 18%, desde quando o fundo iniciou suas operações aqui. Mas ele está com uma taxa de ocupação financeira de 100%, que realmente é bom. Vamos dar uma olhada agora no relatório desse fundo. O principal objetivo do fundo é oferir receitas, né, como eles informaram, através de ativos imobiliários de uso logístico. Aqui tem algumas informações dos resultados desde o IPO, que é recente. Não tem um resultado ainda de 1 ano para a gente poder avaliar. Pagamento da parcela de imóveis. Aqui tem algumas informações também segundo o administrador, a gestora. Rentabilidade alvo é o CDI. Área bruta locável. Valor contábil. Vamos seguindo aqui no nosso estudo. Resultado mensal.
O RELG11 está com 0,74% aí no último mês, enquanto o CDI 0,13 e o CDI após o IR 0,11. Então aqui é o comparativo em relação ao CDI. A alocação de ativos, ele está com 95% em imóveis, mas tem aqui uma pequena porcentagem em renda fixa, 1% em CRI e 1% em outros ativos. Valores aqui bem modestos nos outros ativos, 95% concentrado aí nos seus ativos e de imóveis. Distribuição acumulada, vamos seguindo aqui o nosso estudo desse relatório. O patrimônio líquido do fundo, olha aqui, não tem as informações, deixa eu ver aqui, o patrimônio líquido do fundo fechou fevereiro de 2021 com 89 milhões, que é exatamente o que estava lá no Fundos Explorer. Participação por imóvel, classificação dos ativos, 67% desses ativos tem uma classificação B+, ou menos, então 67% dos ativos são de uma qualidade um pouco mais fraca, enquanto 36% de nível A. Aqui está a localização dos fundos e essa informação aqui com relação à classificação dos imóveis a gente vai ver no final lá nas imagens que realmente é visível. O índice de reajuste dos contratos, 57% atrelado ao IGPM e 43% atrelado ao IPCA, taxa de ocupação financeira, taxa de ocupação física também, e aqui as informações com relação aos 3 ativos desse fundo. Aqui, por exemplo, tem os locatários, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 locatários nesses 3 imóveis e o término dos contratos. O primeiro já termina agora em 2021, no próximo ano já finaliza outro contrato, no ano que vem, 2022, também um contrato aqui em Extrema. Então a gente vê aqui que mais de 60% aqui dos contratos vencem nos 2 próximos anos. Então isso aqui já é algo para ficar atento aí, eu acho que torna o fundo menos atrativo por causa dessas informações. Evolução do portfólio, aluguel versus renda mínima garantida, essas informações, olha aqui, agora vamos olhar diretamente os imóveis. Esse imóvel aqui na região de Cotia, em São Paulo, só pelas imagens a gente já vê que não é um imóvel novo, né? Então provavelmente ele tem aqui, ó, a classificação B+, ele já é um imóvel com uma certa idade, olha aqui, de 1994 o galpão e de 2010 o prédio. Só o prédio aqui já tem 11 anos e o galpão já tem uma idade mais avançada. Agora o REC Log Extrema, cidade de Extrema, Minas Gerais, tem a classe do ativo com nível A, entrega em 2017, é um imóvel completamente novo, ó, bem mais moderno do que o de Cotia. Isso aqui já influencia bastante, só que o contrato com a Rinodê e a Multilaser finaliza aí em 2022, então já é algo que pode onerar aí ou reduzir essas taxas. O ativo de Camaçari, na Bahia, não tem muitas fotos, são essas duas, mas ele também está com uma nota B. O contrato aqui de entrega desse imóvel vai de 2021, desse ano, e o ano que vem. Então, isso aqui provavelmente vai influenciar se a empresa aí, se o fundo não conseguir novos inquilinos. O imóvel data aqui de 2005, também já tem uma certa idade. Aqui tem os dados do DRE gerencial com receitas de aluguel. Vem crescendo as receitas de aluguel aqui desde novembro até fevereiro. O fundo é muito recente, então o histórico para se avaliar é muito pequeno. Está aqui a média de negociação diária também desse fundo, um volume pequeno de liquidez. Provavelmente devido à quantidade que você venha estar negociando, você não vai conseguir se desfazer de uma posição. Aqui teve uma primeira emissão em outubro de 2020, segunda emissão em dezembro de 2020. E o nosso relatório finaliza aqui. A minha opinião é que esse fundo é muito recente ainda para poder ter um histórico e afirmar que realmente é um bom fundo de investimentos imobiliários, apesar de ter um dividend yield ali melhor do que os outros, mas tem poucos imóveis, tem contratos vencendo nesse ano e no próximo ano que já pode prejudicar a distribuição de dividendos. Os imóveis são distribuídos ali de classe A classe B e algum até inferior, que é aquele provavelmente que ele discutia, tem uma idade mais avançada. Então esses 3 pontos são os principais na hora de analisar esse fundo imobiliário. Tem outros fundos imobiliários aí que pagam um dividend yield um pouco menor, mas tem imóveis de qualidade muito melhor. Então fique atento na hora de estudar, ver a qualidade dos imóveis, ver os contratos como é que estão, porque como um fundo
um histórico recente, não tem como a gente fazer uma previsibilidade da receita distribuída por esse fundo. Vamos chegando ao final. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Se você tem alguma sugestão de conteúdo aqui para vir para o nosso canal da Família 93, é só deixar nos comentários. Assim que possível, eu vou atender todos os pedidos. É só o começo e até o próximo vídeo. Vamos finalizando aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!